Eu nasci em Feira de Santana, né? E eu tive uma influência muito grande de meu pai. Meu pai era ortopedista lá em Feira, então desde pequeno eu via ele indo para o hospital. Muitas vezes eu acompanhava ele em alguma situação, acabava entrando no hospital e isso na minha cabeça foi despertou um interesse muito grande, né? Fazer medicina. Então eu acabei fazendo vestibular. E minha história assim, na medicina começou quando eu entrei na faculdade, na Escola Baiana, né, de Medicina, isso foi em 2001. Dentro da faculdade eu tive a oportunidade de, no primeiro mês, pegar a matéria de neuroanatomia. Então se despertou uma curiosidade muito grande, foi assim, meio que uma paixão logo de cara no primeiro mês da faculdade, pela neuroanatomia, né? E ao longo da faculdade eu tive contato com cirurgiões, né? Fui aluno de grandes cirurgiões que trabalham aqui até hoje. E nesse momento, lá no terceiro, quarto ano da faculdade, é que me despertou a ideia de fazer neurocirurgia, porque eu gostava muito de neuro, e na verdade é um grande desafio, né? Não é fácil passar aí nas residências, mas graças a Deus eu acabei conseguindo. Fui influenciado muito por grandes cirurgiões, neurocirurgiões, como o Dr. Yuri, né? O pai dele, que é o Dr. José Neto, é um neurologista. O irmão dele, que é o Dr. Yuri Mascarenhas, que é um neurologista aqui do hospital também. Eles me ajudaram muito nessa minha fase de faculdade e me influenciaram muito, né? Acabei prestando a prova de residência lá no Sul, lá em Porto Alegre, e consegui passar na residência. Então, acabei fazendo neurocirurgia lá na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Fiquei lá por 5 anos, foi um período assim, de muito aprendizado, foi crescimento assim, do ponto de vista de neurocirurgia, e de falar até como médico mesmo, impressionante. Passei um tempo em Toronto, no Canadá, onde fiz algumas especialidades, né? E voltei. Então, assim, minha história resumidamente é essa aí. E quando eu voltei, eu tive assim, o prazer, a honra, né, de ser convidado para trabalhar aqui no São Rafael. E, assim, foi uma grande alegria da minha vida, né? Porque sempre quando eu estive aqui, já na faculdade, como interno, eu sempre tive como meta, assim, na minha cabeça, trabalhar aqui no hospital São Rafael, que a gente conhece, né, o centro e a estrutura que tem aqui no hospital, o clínico extremamente especializado. Então, foi uma realização de um sonho, né, voltar e conseguir trabalhar aqui. A maioria das pessoas, ela decide o que vão fazer da metade para o final, muitos no último ano da faculdade, né? Eu não, assim, no primeiro ano eu tive a sorte de pegar uma matéria de neuroanatomia que era muito organizada. Tinha um professor excelente, né? Tinha um professor que se chamava Dr. Aristides, né? Que era o coordenador da matéria. E as aulas dele eram, assim, muito boas. Fora isso, eles nos davam, durante a faculdade, eles nos davam a oportunidade de dissecar algumas peças anatômicas, né? E eu me apaixonei logo de cara pela matéria, né? Quando Santa Casa de Porto Alegre, existe um hospital chamado São José, que é um hospital especializado em neurologia e neurocirurgia, né? Então, para mim, no final da faculdade, eu já tinha isso na minha mente, né? Eu queria ir para lá, era a minha primeira meta, assim, em termos assim, de passar na residência lá. Foi lá. Hoje em dia, sempre quando você termina a residência, é importante visitar outros serviços, né? Ganhar mais experiência em outros locais e outros serviços, tanto dentro do país como fora. Então eu optei por ir para o Canadá, em Toronto. Existem lá grandes centros de neurocirurgia. Sempre quando qualquer médico termina a sua residência, a sua especialização, ingressar no mercado de trabalho é algo assim um pouco estressante, né? A gente sabe quanto é concorrido, né? Conseguir um emprego em um hospital assim estruturado como o Hospital São Rafael, o Hospital Cardiopulmonar, né? Então, graças a Deus, eu tive a sorte de, logo que terminou a minha especialização lá em Toronto, ser convidado para trabalhar aqui na São Rafael, e foi um sonho realizado. E quando eu fui para lá, eu já estava botando como meta voltar e trabalhar aqui no São Rafael, né? Já conhecia vários neurocirurgiões que trabalhavam aqui. Um deles é o Dr. Yuri, né? Ele sempre me ajudou durante minha carreira inteira. Aí eu vejo o São Rafael como um hospital que a cada ano cresce, né? Então, assim, uma das coisas que até eu fico orgulhoso de trabalhar aqui, um dos motivos que me deixou orgulhoso de trabalhar aqui é que ao longo desse tempo todo, desde a faculdade até aqui, eu vejo que é um hospital que a cada ano está crescendo, é um hospital que incorpora tecnologias novas a cada ano, né?
Então, a minha expectativa é que isso continue acontecendo, né? Obviamente, quando a gente segue essa linha de crescimento, a gente consegue ofertar um tratamento melhor para os pacientes, a gente diminui o risco de morbidade, né, de mortalidade para os pacientes, a chance de a gente conseguir resolver determinado problema neurológico com o mínimo de risco, isso vai acontecendo progressivamente, né? Principalmente com o advento de novas tecnologias. Em um hospital que tem aquele perfil de que fica na cola do paciente e assim não fica satisfeito quando encontra algum obstáculo, né? A gente vai até o fim, consegue realmente ficar na cola do paciente até que ele tenha alta e que tenha seu problema aí resolvido, né? Então é um centro, um hospital que nos deixa bastante orgulhosos por conta disso. Aqui é um prazer muito grande estar trabalhando aqui diariamente.